Bom dia, meu amigo aposentado, minha amiga aposentada. Enquanto o pessoal entra na live em defesa da revisão da vida toda, um recado rápido, porque nós estamos com 10 vagas abertas para fazer a revisão do direito adquirido para você que se aposentou há menos de 10 anos e quer aumentar o valor da sua aposentadoria sem depender do STF, tá bom? 10 vagas, vou deixar a listinha aí na descrição do vídeo e também nos comentários. Basta você clicar e preencher o formulário, tá bom? Bom, pessoal, vamos... Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live em defesa da revisão da vida toda, que a rigor é um julgamento que deveria ser anulado. Na minha opinião, um julgamento absolutamente inconstitucional. Infelizmente, nós tivemos a finalização em ambiente virtual, uma coisa que eu não queria que tivesse acontecido. Na minha opinião, teria que ter ido para o plenário físico, mas o André Mendonça publicou o seu voto seguindo de forma integral o ministro Alexandre de Moraes. Bom, o que pode ser feito a partir de agora? É este o tema da live. Eu já vou pedir para você deixar o seu joinha, deixar o seu like, sua opinião, compartilhar. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, porque aqui a gente vai defender não só a revisão da vida toda, né? O direito de aposentados, trabalhadores, porque aqui nós defendemos o povo, a população. Nada de INSS, nada de AGU e nada de ministro, certo? Aqui é um canal em defesa de aposentados e trabalhadores. E a minha opinião, eu já coloquei aqui na tela. O julgamento, a rigor, em qualquer país sério, deveria ser anulado. Porque simplesmente o STF quer, porque quer, validar a apropriação do dinheiro do aposentado, que um dia foi trabalhador e durante muitos anos trabalhou, contribuiu, e no momento de receber, o Supremo Tribunal Federal está dizendo que é legal o governo ficar com todo o dinheiro e não devolver absolutamente nada. Pessoal, mais uma vez, eu vou externalizar aqui a minha opinião. Não há custo para o governo sobre a revisão da vida toda. Não existe custo. Se você colocar no papel todos os aposentados que contribuíram e foram prejudicados, receberam benefício em valor inferior, o tanto que o governo já botou no bolso de dinheiro, bilhões, trilhões, não sei, é um valor assim que eu não consigo nem calcular. Então, no momento em que um estudo sério é apresentado ao Supremo Tribunal Federal, que fala em 3, 4 bilhões de reais em 10 anos, isso não é custo, porque o governo já colocou no bolso 100 vezes, 150, 300 vezes mais do que esse custo ridículo. Então, agora, a gente precisa realmente botar o dedo na ferida e empurrar com força. A primeira coisa que eu gostaria de falar aqui para vocês é o seguinte. Vocês estão vendo que eles separaram, acompanha o relator, alguns ministros, divide do relator, e aqui acompanha a divergência. Mas, no final das contas, pessoal, com o voto aqui do Dias Toffoli, que inaugurou a questão de você não precisar devolver o que você recebeu, nós tivemos o ministro Alexandre de Moraes acompanhando, aderindo a essa parte do voto do Dias Toffoli. Depois, Luiz Roberto Barroso também falou que a roda é redonda. Depois, o ministro Nunes Marques alterou o voto dele na mesma linha. O que vai acontecer na prática? Apesar da gente ter essa separação. Nunes Marques, como ele alterou o voto para falar dessa questão de não ter que devolver os valores, todos que acompanharam o Nunes Marques, por tabela, estão acompanhando também o que ele definiu ali. Aqui a gente pode colocar, neste ponto, da devolução dos valores, Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli, mesma coisa, e o Edson Fachin e o André Mendonça, por acompanharem o Alexandre de Moraes. Então nós temos aqui, pessoal, neste ponto, da não devolução dos valores, todos os ministros, a gente pode dizer aqui, que votaram da mesma forma. Você conseguiu entender? Com a mudança, a alteração no voto do Nunes Marques, todos ali que já tinham acompanhado ele por tabela estão acompanhando a alteração. O pessoal que acompanhou Alexandre de Moraes também, e Alexandre de Moraes aderiu à modulação na questão da devolução dos valores, o voto do ministro Dias Toffoli. Então, provavelmente, na ata de julgamento, este ponto da não devolução dos valores, ele vai sair ali como se todos estivessem votado no mesmo sentido. Primeira coisa que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Bom, vamos lá. Objetivamente, o que pode ser feito? Minha opinião,
pessoal, que a minha opinião jurídica, a minha visão jurídica é de que este julgamento ele tem omissão, contradição e obscuridade. São 3 elementos que dão fundamento, né, para a oposição de novos embargos de declaração. Doutor, cabe, com certeza absoluta cabe, e eu acredito que é uma questão de honra, né, que a CNTM apresente novamente embargos de declaração. Se eles vão apresentar ou não, não sei, né, teremos que aguardar a publicação da ata de julgamento, tudo certinho, a publicação do acórdão, para verificar que, se, dentro do prazo, a CNTM vai opor novos embargos de declaração. Para mim, existem os fundamentos. E aqui a gente vai analisar agora um a um, de forma rápida. Omissão, pessoal. Para mim, não houve o enfrentamento do direito de quem deu entrada na ação da revisão da vida toda até o dia 5 de abril de 2024. Foi omisso. Eles não falaram, eles não debateram como deveriam ter debatido e não chegaram a uma conclusão. O simples fato de você falar que a pessoa que recebeu uma tutela não vai precisar devolver, isso nada tem a ver com quem deu entrada na ação até o dia 5 de abril de 2024. Então, para mim, existe este primeiro ponto de omissão. Este julgamento foi omisso. Quando nós só tínhamos o tema 999 do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, quando nós só tínhamos o tema 334 do próprio STF, quando nós só tínhamos o tema 1102, né, valendo ali, totalmente funcional, quando a gente não tinha maluquice de ADI 2110, 2111, e as pessoas entraram com a ação da revisão da vida toda, tem que debater, né, tem que enfrentar este ponto. Quem deu entrada com a jurisprudência favorável. Isso é respeito à segurança jurídica, tá bom? Primeiro ponto aqui. Na minha visão, é uma clara omissão. Contradição. Votos de Nunes Marques e Dias Toffoli. Para mim, foram 2 votos que traçaram uma linha do tempo, justamente com o teor, né, que eu defendo aqui neste canal há muito tempo. São votos que eles começam falando, olha, aqui a gente tinha tal entendimento. Posteriormente, né, com o julgamento das ADIs, a gente mudou, né, o entendimento foi diametralmente oposto. Né, isso tem com todas as letras no voto do Dias Toffoli. Né, para depois concluir, né, simplesmente você dar uma de João sem braço, né, porque foi assim o voto do Dias Toffoli, né, e falar que não, vamos aqui respeitar a segurança jurídica e quem recebeu tutela não vai precisar devolver. Não, pessoal, para mim isso é contradição. Você traz em seu voto, dentro dele, fundamentos, né, totalmente aptos a garantir o direito de quem entrou com ação judicial até o dia 5 de abril, e na conclusão do voto, você não escreve, né, que quem deu entrada na ação com a jurisprudência favorável tem direito sim. Para mim, isso é contradição. Para mim, é contradição. Não sou aqui advogado de AGU, de Advocacia Geral da União, de INSS. 2 pontos. O julgamento é omisso e o julgamento é contraditório. Obscuridade. O que é obscuridade, pessoal? Falta de clareza, né? Confusão, que é exatamente este julgamento aqui das ADIs 2110, 2111. O voto, acho que se fosse pegar um único voto para resumir, né, a necessidade de novos embargos de declaração, seria o do Dias Toffoli. Porque ele fundamenta, ele passa 95% do voto dele fundamentando o porquê que você tem que garantir o direito das 103 mil ações. Para, no final, simplesmente falar que, olha, estou privilegiando aqui segurança jurídica e quem recebeu tutela não vai precisar devolver. Não vai precisar devolver por quê, Dias Toffoli? Por quê? Porque no seu voto você explicou, traçando uma linha do tempo, né, que a jurisprudência era completamente favorável e o STF deu um cavalo de pau nas ADIs 2110 e 2111. Então, é a soma. O voto do Dias Toffoli é a soma de tudo, né, da omissão, da contradição e da obscuridade. Na minha opinião, cabem sim novos embargos de declaração. Agora, pessoal, mais uma vez, foi uma grande derrota? Foi. Por que foi uma grande derrota? Porque a gente não tirou do ambiente virtual, a gente não conseguiu levar para o plenário físico. A guerra está perdida? Ainda não. Agora, muito trabalho vai precisar ser feito, né, para que a gente consiga, de alguma forma, ainda
preservar o direito das 103 mil ações. Uma coisa muito importante que eu vou te chamar a atenção aqui agora. Preste atenção. A partir de hoje, né, toda semana, você vai precisar consultar o seu processo da revisão da vida toda. Acho que ninguém está falando sobre isso. Por quê? Porque os juízes, né, federais, que são contrários à tese da revisão da vida toda e que estão somente aguardando, né, os que ainda não passaram por cima, né, porque muitos juízes já retiraram a suspensão dos processos e já começaram a dar sentenças de improcedência. Né, e a tendência é que isso se intensifique já a partir de hoje. Então você precisa ficar de olho, né, semanalmente, né, uma vez por semana, consulta o seu processo. Eu gravei aqui um vídeo ensinando, né, basta você procurar aqui no canal como consultar o seu processo da revisão da vida toda pelo seu CPF, você não precisa sequer de advogado, ficar perguntando, doutor, como é que está o andamento? Não precisa, você consegue consultar o seu processo, certo? Tem um vídeo aqui no canal, dá uma pesquisada, que eu ensinei. Por quê? A guerra não foi perdida, ainda não foi perdida, mas se um juiz retirar a suspensão do seu processo, dar uma sentença de improcedência, não for feito o recurso, transitar em julgado, a guerra, para você que deixar isso acontecer, ela vai estar definitivamente perdida, tá bom? Próximo passo, então, deveria ser a oposição de novos embargos de declaração. E na minha opinião, na minha visão jurídica dos fatos, cabe muito, né? E seria até uma questão de honra, porque é preciso, pessoal, mais uma vez, colocar o dedo na ferida e empurrar com força para obrigar este Supremo Tribunal Federal a discutir, a debater o ponto mais relevante, que é a preservação de quem deu entrada na ação. E eles não enfrentaram, tá bom? Um abraço, pessoal, e até a próxima. Fui!